Alô pessoal, bom dia. Bom, estamos aqui mais uma vez para a gente poder conversar sobre o assunto que está envolvendo aí, infelizmente, a igreja. Assuntos que envolvem aí o meio evangélico e que espoca principalmente aí no pastor Silas Malafaia, que infelizmente vem tendo uma conduta nada agradável, né, que não condiz com o meio evangélico. E mais uma vez nós vamos aqui, né, mostrar pontos aonde o pastor Silas Malafaia está errado e aonde o pastor Silas Malafaia não está cumprindo uma ordenança da Bíblia. Primeiro eu vou botar aqui um áudio do Silas Malafaia falando sobre essa questão dessa quarentena e também falando contra aí a postura dos governadores com relação ao isolamento social. Povo abençoado do Brasil, vocês estão sendo enganados por uma quarentena de Araque. Eu mandei gente minha gravar aqui em duas comunidades, um com o jornal de 1º de abril, para provar que não tem montagem nenhuma, o outro com o celular mostrando a hora, que foi gravado no final do dia, de hoje. Preste atenção a esses vídeos. E eu vou também falar o interesse que está por detrás dessa brincadeira, dessa farsa de quarentena aqui no Brasil. Preste atenção a esses vídeos. Dia 1º de abril de 2020, Jornal Globo de hoje. Uma sala dentro aqui da comunidade, tudo funcionando. Comércio funcionando, todo mundo trabalhando. Sabe o que interessa a quarentena aos governantes? Moram em áreas de comunidade. Tá vendo aí? Gravado hoje, 1º de abril. Minha gente, eu quero bater palma para essa gente pobre, trabalhadora, aguerrida, que está desmoralizando essa quarentena de Araque de governadores e prefeitos. Todas as comunidades no Brasil estão abertas. No Rio de Janeiro, existem mais de 2 milhões de pessoas que moram em áreas de comunidade. Se esses caras estão falando aí de catástrofe de coronavírus, já era para ter acontecido e ter morrido centenas de milhares. Sabe o que interessa a quarentena aos governantes? Coitado do povo. Lei de licitação está liberada. Dívida está liberada, não precisa pagar. Tem um jogo por baixo. Aumentou a audiência da TV. Aumentou o número de assinaturas de jornais. Tem um jogo por debaixo, gente. Não vai ter catástrofe no Brasil. E pode dizer aí, pode anotar aí. Primeiro, agradecer a Deus. Segundo, a própria estrutura orgânica do brasileiro, que é diferente da turma da Europa e da América. A questão do clima que estamos vivendo aqui. Minha gente, estão querendo enganar o povo brasileiro. Essa quarentena é uma verdadeira piada desde que ela começou. Essa que é a verdade, minha gente. Eu conheço o diretor do hospital Gafré, aqui no Rio. Um cara sensacional, um gestor de saúde incrível. Não tem uma pessoa internada, é um hospital federal, em UTI por coronavírus. Não tem uma! Não tem uma. Então, esse alarme, essa coisa toda para botar medo na sociedade e querendo fazer comparações com a Europa e com a América que está no inverno, isso é uma piada, isso é uma covardia com o povo brasileiro. E eu estou aqui dizendo, gente, daqui a pouco não vai ter salário. A fome é o instinto mais veemente do ser humano. Como é que vai ser isso? Eu estou muito preocupada com isso. E eu termino o meu vídeo como tenho terminado todos esses vídeos. Em nome de Jesus, não vai ter nenhuma catástrofe. Bom, eu não quero falar sobre coronavírus porque eu acho que o coronavírus é uma questão de cada um. Se a pessoa quer guardar ou não quer guardar o isolamento, é uma questão de cada um.
Agora a gente vê, eu cortei um pouco dos vídeos, porque ele estava fazendo uma reportagem em uma das favelas, que foi na Maré e outras favelas, aonde pessoas deles estavam mostrando que o comércio estava funcionando e que as pessoas na comunidade estavam levando, como estão levando ainda hoje a vida normalmente. Ele vem discorrendo sobre a questão da quarentena, chama a quarentena de Diará, essa quarentena que os governadores e os prefeitos estão fazendo, e que no caso, a quarentena está salvando vidas. E ele fala, né, sobre essa questão da temperatura e do que está acontecendo na Europa e do que não está acontecendo aqui no Brasil, uma vez que a Europa, nesse momento, agora está no verão e estava enfrentando o inverno, e nós estávamos no verão, e agora vamos começar a enfrentar o outono, que na verdade é o inverno, aonde vai se mudar o clima. Beleza. Então, ele chega ali e faz uma comparação que não há previsão de catástrofe. Lógico, não está tendo catástrofe como estava se esperando, e onde vai ser agravado agora pode ser agravado, porque nós estávamos num processo de verão. Então, o clima aqui é quente e ainda também não propicia a propagação do vírus. Até aí, tranquilo, nós entramos nesse sistema e agora a Europa, mais a América, está entrando no colapso. Então, essa postura do pastor Silas Malafaia é uma postura que ele afronta não só as autoridades, mas também está afrontando uma parte da sociedade, aonde, numa postura de um pastor que tem uma certa, vamos botar assim, ele tem uma certa influência, ele desqualifica aí a postura da OMS, desqualifica os governadores, desqualifica, no caso, os prefeitos, chama de araque e põe em xeque, põe em mate a conduta, ou se deve, se não, ou fazer o isolamento, isso que não compete a ele, porque ele é simplesmente um pastor, ele não é uma autoridade, ele não é um médico, então ele não tem embasamento nenhum para falar sobre a questão do isolamento e para ir contra a questão dos governadores e dos prefeitos, porque isso é uma questão de saúde e calamidade pública. Infelizmente, muitas pessoas estão deixando de cumprir o isolamento, estão deixando agora de fazer a sua parte aí na questão do coronavírus, devido à postura no caso aqui, desse pastor, e mais infelizmente o presidente, que não está levando essa questão a sério, está botando em dúvida aí se há ou se não há uma pandemia de coronavírus ou uma epidemia de coronavírus no Brasil. Bom, então, do Silas Malafaia, que a gente já vem falando há muito, muito tempo do Silas Malafaia, que ele não representa, faz parte do meio evangélico, mas ele não é um papa, a igreja não tem um papa. Então, muitos evangélicos não estão concordando com essa postura, com essa posição do Silas Malafaia, que já vem de um tempo, que o Silas Malafaia sempre vem se colocando em situação de embate com as autoridades. A gente não sabe por qual motivo, o que está acontecendo, porque o Silas Malafaia é o seguinte, tudo que vem com respeito das autoridades, ele está contra, ele é contra. E eu quero ler com vocês aqui, eu estou falando até mais, no caso aqui, sobre essa questão mais religiosa, que eu não vou nem entrar sobre essa questão se deve ou se não deve guardar o isolamento, é o direito de cada um, que diz aqui a Bíblia, ela fala sobre o seguinte, eu não entendo, porque o Silas Malafaia prega tanto a Bíblia, mas ele não cumpre a Bíblia quando ela diz isso aqui, olha. Essa aqui é a Bíblia, está em Romanos 13. Ela diz assim, olha, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a condenação. Porque os magistrados não são terror para os bons, para as boas obras, mas para os que cometem, no caso, a parte ilícita, né? Que fazem as más obras. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem o mal. Aqui então, a Bíblia, ela diz o seguinte, que no caso as pessoas devem obedecer às autoridades competentes, porque as autoridades foram constituídas por Deus. Governadores, presidentes, prefeitos, vamos botar que tudo isso aí são constituídos por Deus, colocados por Deus. Deus houve a permissão dessas pessoas. E ela fala que nós devemos obedecer sim às autoridades. E se você se coloca contra as autoridades, você vai sofrer uma pena, porque você está praticando uma má conduta, você está sendo resistente. E a Bíblia aqui, em Romanos, está aconselhando a gente não resistir às autoridades. Se ele é um pastor, se ele é um homem de Deus, se ele é uma pessoa que diz que tem o Espírito Santo, e a Bíblia diz que nós não devemos ter duas fontes, porque
água, uma mesma fonte. Não pode partir duas águas, não pode ter água doce, água salgada, ou você tem que ser uma coisa, ou você tem que ser como pastor, homem de Deus, ministro do Evangelho, nesse momento, está aí jorrando água salgada, incitando o povo a ir contra uma ordenança das autoridades, uma vez que a Bíblia diz que nós temos que estar sujeitos às autoridades. Por quê? Não está envolvendo aqui questão de fé. Isso não é uma questão de fé. Se as autoridades chegassem nesse momento aqui e dissessem assim, olha, de hoje em diante as igrejas estão proibidas de adorarem a Deus. As igrejas agora vão estar proibidas de proclamar o nome de Jesus. Aí importa que a igreja obedeça a Deus e não obedeça às autoridades. Porque aí vai valer a autoridade, o princípio de Deus, diferente. No momento que o Estado vem e para tentar intervir a adoração a Deus ou a prática de liturgias dentro da igreja, então importa você obedecer a Deus. Mas numa questão dessa que é de saúde pública, que faça a mutinação, que se faça a anarquia, os que não pertencem. Agora, quem pertence não pode estar, as Malafaia está fazendo. Ele está totalmente indo de encontro. Ele não está indo ao encontro. Ele está indo de encontro às ordenanças do povo, também contra as autoridades, por causa de quê? Porque hoje as pessoas não estão querendo se submeter, estão afrontando, estão enfrentando. E, consequentemente, o que essas pessoas vão sofrer? Vão sofrer, é o que a Bíblia aqui fala, vai sofrer a pena, vai ter o castigo sobre isso. E o que me espanta é a gente ver um Silas Malafaia, um homem que teve uma importância de fato no meio evangélico. O Silas Malafaia, até um pouco tempo atrás, era um homem que a gente considerava ser um homem de Deus, uma pessoa bastante inteligente, e ele tem uma inteligência de fato, mas que de 2008 para cá, Silas Malafaia se perdeu completamente, desde quando Silas Malafaia se juntou àquele clube de R$1 milhão. Então, hoje que nós estamos vendo por parte de um Silas Malafaia, e ontem o RJTV mostrou uma reportagem onde fala que um desembargador ou um juiz, sei lá, que foi um desembargador que impetrou uma lei que está proibido dele abrir as igrejas para culto, e no caso ele só queria para que a igreja ficasse aberta para atender as pessoas. O Silas Malafaia já está respondendo hoje, já está metendo o pau, no caso, na Globo, já está falando mal da emissora e está querendo já fazer com que a matéria que foi falada ontem no RJTV é de um período de março, aonde o pastor, no caso, um desembargador tinha dado a ele a liberdade para fazer os cultos, um outro que foi, no caso, veio pressionado pelo Ministério Público depois, deferiu um mandamento contrário, falando que deveria de se fechar as igrejas. Então, isso é uma vergonha para o evangelho de qualquer jeito, é uma vergonha para a igreja, é uma vergonha para o evangelho, que a justiça esteja fazendo aquilo que ele, de forma, deveria de fazer, sem que houvesse pressão. Ou seja, ele deveria de fechar a igreja. Ele não tem que estar lutando para que a igreja fique com pessoas tendo culto, colocando as pessoas em risco. E isso é uma vergonha para a igreja que está se acontecendo, porque da onde deveria de se ter, da onde que é o sal da terra e aonde que é a luz do mundo, nós estamos vendo a prática da estutícia. Nós estamos vendo a prática da loucura. Por causa de que nós estamos vendo a prática da loucura? Porque ele está indo contra os princípios, ele está indo contra a lei de Deus, ele está indo contra as ordenanças de Deus e está incentivando o povo a ir para uma rebeldia. Porque hoje você anda na rua, a gente já está vendo, não só ele, mas também como presidente. A gente andando nas ruas também é um problema de cada um, mas estamos vendo muitas pessoas na rua, as pessoas já não estão mais levando a sério a questão do coronavírus. Tá achando que está tudo mil maravilhas e que isso é só simplesmente algo assim que é coisa da Globo, que isso é coisa aí dos prefeitos que estão a fim de fazer aí ter algumas questões políticas e as pessoas estão se desprotegendo, as pessoas estão ficando já assim desacreditadas e não estão fazendo aí as suas proteções, não estão fazendo a higienização devida. O que, consequentemente, parece que não, quando o mundo estiver saindo da questão do coronavírus, nós vamos estar entrando, porque pessoas e pessoas podem estar se infectando, e aquelas que já estão na quarentena, que estão aí, no caso, nos hospitais, já estão superlotando os hospitais. Se essas pessoas saírem, quem vai entrar? Quem vai entrar somos nós. Porque pessoas estão se expondo, não estão se protegendo, de repente já são assintomáticos, pode estar contaminando e vai contaminando com mais gente, e quando nós éramos para sair desse período, aí é que nós vamos entrar no período dessa quarentena e vamos prolongar aqui a questão do coronavírus por causa de uma idiotice, de uma sandice de um pastor Silas Malafaia que está aí indo contra os princípios do que o Estado, que os prefeitos, que as autoridades, a OMS, vem e o próprio Ministério da Saúde está recomendando. E isso é uma loucura, isso é uma loucura.
Então, você vê aqui a postura dele, nesse vídeo, na fala dele, e o YouTube depois chegou e tirou o vídeo dele do ar, por causa de quê? Porque o vídeo dele é um vídeo desrespeitoso. Ele manda as pessoas fazerem não vou dizer reportagem, mas fazer aí essas filmagens, e depois ele vem comentando e chamando a quarentena de Araque. A quarentena não é de Araque. A quarentena, hoje, se nós, no Rio de Janeiro, não estamos tendo uma explosão de coronavírus, graças a Deus, porque esses caras, quem ainda não, esses caras estão trabalhando, esses caras estão se esforçando, mal ou bem os caras, porra, correram atrás, mal ou bem os caras fizeram a parte dele, mal ou bem os caras tomaram uma atitude. Isso tem que ser louvável, isso aí tem que ser batido palma. Ah, vai trazer quebradeira? Vai trazer quebradeira como aqui no resto do mundo, não tem condições. O que os caras estão querendo evitar é que haja um superlotamento nos hospitais, por causa de quê? Porque não vai ter leite, não tem condições, não vai ter aparelho, não vai ter respirador, não vai ter nada para poder atender toda essa demanda. E uma vez que nós também estamos, além do coronavírus, você está tendo outros tipos de acidente, você está tendo as pessoas estão indo para os hospitais por outras coisas, atropelamento, facada, tiro, quer dizer, como que você vai atender toda essa gama de pessoas? E o isolamento, ele é mais para quê? O isolamento é para as pessoas não pegarem o vírus? Não, é só para fazer com que o vírus não se propague. Para quê? Para que dê tempo dos hospitais se aparelharem e para que dê tempo também dos profissionais de saúde também de poderem trabalhar sem ficar se expondo. Aí vem um pastor desse totalmente levado pela ganância, totalmente levado pela questão do dinheiro e começa a fazer uma pregação totalmente contra, se colocar contra as ordenanças daqueles que ele deveria obedecer, porque ele não é um governador, ele não é um prefeito, ele não é um juiz, ele não é nada. Ele é simplesmente um pastor. E o que ele é também? Ele é um psicólogo, né? Ele parece que fez psicologia, ou é psiquiatra, alguma coisa assim, mas mesmo assim não lhe otorga o direito de fazer com que ele vá contra as autoridades, que ele pregue aí uma rebeldia da sociedade em relação. Ou seja, pelo fruto você conhece as árvores. Infelizmente, o Silas Malafaia, pelo que nós estamos vendo do fruto que ele está dando, é uma árvore ruim. É uma árvore ruim. Por causa de que ele, como um pastor, ele como sendo um representante de Deus, a primeira coisa que tem que fazer, povo de Deus, a nossa obrigação aqui nesse caso é obedecer, é fazer o isolamento, é a gente cumprir as ordenanças. Nós vamos fazer culto online. Ó, a gente, pô, se vocês querem dar o dízimo, vamos disponibilizar ferramentas através de aplicativo. Aí sim, é uma atitude sensata, é uma atitude sábia. A Bíblia diz que nós temos que ter sabedoria e que nós não devemos tentar a Deus. Ele fala que, porque Deus não vai permitir como? Se tantas coisas estão acontecendo aí no mundo com a permissão de Deus. Porque Deus já deu as ordens. Deus já disse o que tem que acontecer, o que não tem que acontecer. Ele já cansou de falar. Falou para Israel, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Agora é o que vocês quiserem, vocês vão escolher. É igual está diante da gente. O que está diante da gente? É a bênção e a maldição. Nós é que vamos decidir o que nós vamos querer. Ou nós vamos querer a maldição, saindo fora do isolamento, esquecendo tudo, e aí já descumprindo todas as ordenanças, ou nós vamos para ficar com a bênção. No caso, que é você obedecendo, que é a gente obedecendo, e está fazendo aí o nosso trabalho que nós temos que fazer, a nossa parte como sociedade, que é a parte aí de se cuidar contra uma situação dessa que é muito grave. Porque em países onde estiver o coronavírus e já estava se dando já por vencido, o coronavírus está voltando. E pacientes que se recuperaram dessa questão do coronavírus, que foram infectados e tiveram a cura, estão voltando a apresentar os sinais novamente do coronavírus. Então, aquilo que a ciência achava, que, por exemplo, uma vez que a pessoa pega o coronavírus e vai adquirir o sistema imunológico da pessoa vai ficar forte, já está se mostrando que não tem nenhuma eficácia e que a pessoa que pegou o coronavírus pode voltar a pegar novamente. Então, quer dizer, como que nós vamos desguarnecer a nossa vigilância em relação a uma situação dessa? Isso é uma questão de... O povo brasileiro tem que parar com essa mania, nós temos que parar com essa mania de ficar comendo pela mão dos outros, é isso aí que a gente fala. É parar de ficar comendo pela mão dos outros. Nós temos que analisar. O pastor Silas Malafaia, e tem um porém, não estou falando contra a igreja, mas não, esses caras pedem muito dízimo, pedem muita oferta, mas cadê que eles devolvem o dízimo de ofertas através de ações? Não devolvem, pô. Porque a função do dízimo e a função de uma oferta, uma vez que o dízimo é uma ordenança para Israel, mas a igreja pegou essa ordenança para fazer com que os fiéis doem os dízimos, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse dinheiro e você tem que devolver esse dinheiro em formas sociais para os cidadãos, para aqueles que contribuíram com o dízimo. Exemplo, eu cheguei lá, estou trabalhando, dou o dízimo. Aí todo mês eu estou lá contribuindo. No momento meu de um infortúnio aí, que eu fique desempregado, alguma coisa, situação, a igreja ela tem por obrigação me amparar. Ela tem por obrigação me socorrer.
Mas vai você chegar numa dessas igrejas aí, essas igrejas que são milionárias, essas igrejas aí que são poderosas, e falar assim, pastor, ó, infelizmente não estou podendo dar o dízimo, eu estou com a minha família assim, estou com a minha família assim, estou passando fome. O que eles vão falar para você? Irmão, vai, irmão, poxa, você está com falta de fé. É assim que eles fazem. Não estou dizendo que seja a maioria. Tem igreja, assim como outras religiões, que fazem uma parte social interessante. Mas tem igrejas que você chega lá, dá o seu dízimo, a primeira coisa que é... Cadê que o seu Sheila Malafaia está entrando aí em favelas para fazer distribuição de cestas básicas para poder amparar as famílias? Cadê? A gente não vê isso. Você está vendo? Pode até ser que esteja fazendo, pode, de repente pode estar fazendo, não está divulgando. Mas você vê alguma ação social da parte da igreja do seu pastor Sheila Malafaia com relação a isso agora? Porque a função dele era estar na rua, era estar aí junto às comunidades. Ó, já que estamos vivendo essa pandemia, membros nossos, pessoas que deram o dízimo, vão estar recebendo assim, vão estar recebendo, não fique preocupado, porque nós vamos estar contribuindo com cestas básicas, vamos contribuir com isso, contribuir com assim. Esse deveria ser o papel da igreja. Mas por que tem essa preocupação que as pessoas, igual o pastor Valdomiro, não, você tem que, se possível, for R$2,70. Que isso, gente? Que isso? Que igreja é essa? Que tempo é esse de comércio que nós estamos vivendo dentro da igreja? O povo precisa. Tá certo, o povo é enganado porque quer. O povo é enganado porque quer. Por que o povo é enganado? Porque se eles fazem isso daí, é porque tem pessoas que estão aí para serem enganados e querem ser enganados. Porque, poxa, nós já estamos vendo, a grosso modo, o que eles estão fazendo é só o povo de quê? De mercado. O evangelho hoje é um mercado. O evangelho hoje é uma grande fonte de renda. Eu não sou católico, mas um padre, uma pessoa para chegar a padre estuda 5 anos, estuda 6 anos um cara para chegar a um padre. O cara não é padre da noite por dia. No meio evangélico, o cara se converte hoje, amanhã ou depois já está como evangélico, já é pastor. Que isso, gente? Nem sabe nada da Bíblia, o cara não sabe nem o que significa Deus, o cara não sabe nada da palavra, o cara não tem comunhão com nada, aceitou Jesus hoje, amanhã já é pastor. Que isso? E já começa já com aquela petição de dinheiro, assim, assim, assado. Você vê igrejas sendo abertas aí, pessoas que não têm um pingo de compromisso com Deus, pessoas que vivem uma vida torta fora da igreja, eles são uma coisa. Dentro da igreja eles são totalmente outra. Fora da igreja, bebe, fuma, vive uma vida de adultério, escambau a quatro, faz o esculacho que tem que fazer. E quando chega depois dentro da igreja, querem ficar pregando, querem ficar pedindo dízimo e oferta. E as pessoas vão mandando, fazem profecias, entregam as revelações que aquilo dali é uma ordenança de Deus para pegar o dinheiro do povo, gente. Pelo amor de Deus, gente, vamos abrir a nossa cabeça, vamos abrir a nossa mente. Você ter fé, beleza, é importante. Deus acima de tudo. Deus é importante. Mas não, você não pode servir como mercadoria. Você não pode ser um comércio por parte das ambições desses pastores que estão aí e que estão travestidos de ovelhas, mas são lobos. Pessoas que estão indo contra os princípios da palavra de Deus. Que a primeira coisa que tem que acontecer, eu achei horrível, foi a forma como Sheila Malafaia respondeu a Ana Paula Valadão, pô. Essa cantora fez um vídeo pedindo ao povo evangélico para ficar em casa, pedindo ao povo ir nas ordenanças ou nas orientações desses pastores, no caso do pastor Sheila Malafaia, pedindo às pessoas para se preservar, para fazer a quarentena. Sheila Malafaia vai responder à mulher, pô, bota a mulher abaixo de cachorro, entendeu? Quer dizer, ninguém pode dar uma opinião dentro do evangelho contrária a ele, que se der uma opinião contrária àquilo que ele pensa, ele desce o sarrafo, ele vem com aquele ódio todo que ele tem, fala mal da pessoa, coisas que não era nem para ele revelar, ele acaba revelando, e esquecendo também que ele faz parte desse meio. Por causa de quê? Porque ele se sente afrontado e nisso tudo que ele vai e faz, aí começa aí e você tem esse embate entre os próprios evangélicos. A gente está vendo os evangélicos se degladiando por uma conduta impensante, uma conduta irresponsável de um pastor desse aí, que é o Sheila Malafaia, entendeu? Que infelizmente está envergonhando o meio evangélico. Tudo quanto é problema no meio evangélico, você pode ter certeza que é problema, é o Sheila Malafaia. Mesma coisa da questão dos homossexuais. Meu irmão, problema é que os caras sejam gays. A gente não está defendendo a prática, não estou defendendo a prática. Problema, isso é dele com Deus. Ele não tem que estar lá se metendo com a questão dos homossexuais. Pega a palavra. Quem faz a questão, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Agora eu não tenho que estar debatendo, eu não tenho que estar toda hora xingando, eu não tenho que toda hora estar me expondo, eu tenho que estar me dispondo com um grupo, por causa de que eu estou toda hora. Pô, quando você fala de questões de homossexuais, quem você pensa? Sheila Malafaia. Ó, houve aí, vai ter um protesto contra os gays. Quem você pensa? Sheila Malafaia. E você acaba trazendo o ódio dos caras também para cima do meio evangélico. Então, meu irmão, prega a palavra, simplesmente pega a palavra e deixa que o restante de Deus vai lá e faz, entendeu?
porque Deus é o Todo-Poderoso. Agora, eles ficam nessas petições de dinheiro deles. Pede dinheiro deles para um lado, pede dinheiro deles para o outro. Aí o que acontece? Meu irmão, se Deus é o Deus Todo-Poderoso, por que então eles não usam a fé deles para Deus então fazer o dinheiro cair na conta deles? Pelo amor de Deus, povo, igual esse Valdomiro, esses caras que pedem dinheiro, eles não servem a Deus? Eles não têm que estar pedindo nada para ninguém. Que fé é essa? Que fé é essa? Que a pessoa, por exemplo, pô, se você, é uma questão de, se eu não tenho condições de fazer A, eu não vou fazer o B, pô. Agora, ele chega aqui, ele quer arrumar um compromisso, contando que ele vai contar com o dinheiro dos fiéis, isso está errado, pô. Isso está errado, isso não é projeto. Isso aí é se aproveitar das pessoas, pô. Ele tem que fazer um planejamento dentro daquilo que ele já tem, quanto que eu tenho que pagar. Ele gasta o dinheiro dele, pô. Gasta o dinheiro dele. Agora fica aí, não. Toda hora subjugando o povo, submetendo, campanha disso, campanha daquilo, só arrancando dinheiro no momento que o povo não tem mais dinheiro para poder. Não é a hora de tirar dinheiro da igreja, do povo da igreja. Agora é a hora de ajudar as pessoas da igreja. Eu quero ver ele fazer isso aí agora. Porque o tanto que essas igrejas, o tanto que a Associação Vitória de Cristo já arrecadou de dízimo, de ofertas e os cambau 4, tem dinheiro agora para poder manter aí 3 meses aí os irmãos dentro da igreja dentro de casa, pô. Porque é uma igreja poderosa, igreja rica, essa igreja universal, essa mundial, são igrejas poderosas, igrejas que têm grandes aí bens. Então agora, meus fiéis, vocês podem ficar todo mundo em casa que nós vamos agora fazer por vocês o que vocês já cansaram de fazer pela gente. Não é isso? É isso, pô. Uma menina chamada Cleuzinha aqui, então, tá dizendo aqui, Cleuzinha, bom dia, Cleuzinha. Tá, aí ela diz assim, então por que não deixaram esta quarentena para começar? Agora que o inverno está chegando, governo precipitado, quer dizer que vai aumentando de 15 em 15 até quando? Não, você não tá. O Cleuzinho, a questão toda é o seguinte: os caras, quando começou toda essa questão do coronavírus e já estava lá no mundo se propagando, morte na Itália, morte na Espanha, morte na China, morte para tudo quanto é lugar, e estava se esperando aqui no Brasil, onde você não tem 90% do Brasil, não tem saneamento básico, quando o coronavírus chegar, e o que vai acontecer, meu irmão? Ele vai acabar com o Brasil, de fato. Ele entraria onde já está entrando, nas favelas, e iria trazer, né, uma questão muito grave para as favelas. E outra, nós não tínhamos, no caso, o governo não tinha, as unidades hospitalares não estavam preparadas para receber esse tanto de pessoal. Então, por que foi colocada a quarentena já de imediato? A quarentena foi para evitar a propagação do vírus, que já tinha tido o primeiro caso do coronavírus aqui em janeiro, já tinha se tido o primeiro caso de coronavírus aqui em janeiro, e aí era o tempo que, com o isolamento, né, essa questão da temperatura, os hospitais iriam se preparar, as unidades hospitalares, para poder depois receber as pessoas. Por isso que está sendo feito e foi colocado o isolamento, entendeu? Para que dê tempo das unidades, dos profissionais de saúde se prepararem para poder depois receber toda essa demanda e ver ali, ó, os casos mais graves ficam, os casos menos graves ficam em casa e os casos mais graves vão poder ficar aqui dentro das unidades hospitalares, uma vez que estão sendo importados máscara da China, estão sendo importados respiradores da China, ou seja, ainda estão se preparando. Então, por isso, toda essa questão do isolamento. Bom, mas eu quero também falar sobre essa questão aqui. Meu negócio hoje mais é a igreja, é o Silas Malafaia. E abrir o olho do povo, no caso, aí evangélico, que tem uma passagem aqui em 2 Pedro, que ela fala dos falsos pastores. Ela fala dos falsos mestres. Ela diz assim, está em 2 Pedro. Em 2 Pedro, deixa eu pegar aqui. Ela fala que nos últimos tempos, deixa eu pegar aqui, 2 Pedro. Aqui. Quem tiver a sua Bíblia aí, depois quiser ler, lê lá na tua Bíblia também. Tem aqui, ó, é 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertas heresias de perdição, e negarão ao Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio. Por avareza. Você sabe o que significa avareza? É o que está acontecendo hoje. Hoje a igreja está fazendo do povo negócio. Aqui, ó. Negócios com palavras fingidas, sobre as quais de largos
em tempo, não, largo tempo, não será tardia a condenação e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Ou seja, vocês só me perdoam porque realmente eu estou, infelizmente, com uma questão da vista um pouco meio embaçada. Mas aqui já está falando sobre essa questão que vai fazer o povo de comércio. Mas eles vão trazer sobre eles, né, a destruição. Eles vão trazer sobre eles a repentina destruição de Deus. E assim como Deus não poupou os anjos, esses pastores, esses líderes, também não serão poupados. Por causa de que eles estão fazendo do povo o seguinte: negócio. Tudo para eles. Você pode. Campanha disso, é campanha daquilo, é fogueira santa, é fogueira daquilo, é fogueira disso. É um meio de estar tirando dinheiro da igreja, do povo. Toda hora. Meu irmão, eu preciso também, se nós temos que fazer planejamentos, a igreja também precisa planejar. Não, mas a igreja que é construída ali, que vai daqui, e é só templos, só coisas espetaculares. O templo lá de Salomão é uma coisa espetacular, veio dinheiro, veio material até lá de Israel, gastaram mundos e fundos. Precisava disso? Isso está fazendo. Qual é o benefício real para o povo em termos do Templo de Salomão? Qual é o benefício? Era uma questão de que foi uma questão ali vamos botar assim, uma vaidade, né? O Templo de Salomão, Igreja Universal, é o marketing, isso precisa aparecer. Nós aqui estamos reconstruindo a réplica do templo, até porque o terceiro templo vai voltar a ser reedificado, né? No período aí dessa questão toda por anticristo. Mas esse templo que está aqui de Salomão não é essa réplica, não é o terceiro templo que está na Bíblia. Mas porque a vaidade precisava, né? O marketing precisava funcionar. Aquela coisa de você trazer, apresentar ao povo, e com isso você ter mais dinheiro, precisava. E uma coisa é muito mais necessário. O dinheiro que eles gastaram para fazer aquele templo, aquela chave que eles trouxeram lá de Israel, pegar e dar para o povo, você pegar para o povo das uvas, das órfãs, dessas coisas todas, você investir na própria igreja. Mas quando eu falo igreja, mas cadê que eles fizeram isso? Eles fazem isso? Fazem assim. A Igreja Universal, ela tem então, hoje eu já não sei mais como tá, tinha até a ABC, ela tinha uns braços interessantes, filantrópicos, mas hoje a gente não sabe como tá esses braços filantrópicos, mas da Igreja Universal. Mas eu falo das outras igrejas. Então, a nossa demanda é toda contra essas questões que estão fazendo com o povo essa ilusão, estão botando o povo para desobedecer. Povo, preste atenção numa coisa. Toda vez que você vê um líder, seja qual for de igreja, tem que abrir a mente, mandando, você encontra os princípios, ele tá descumprindo uma ordenança de Deus. A Igreja Católica está dando exemplo dela. Com tudo que nós podemos discordar da Igreja Católica, mas tá lá, os templos estão fechados. E outra, você não vê Padre Marcelo, você não vê Padre Fábio de Mello metido em questões. Você não vê esses caras. E Fábio de Mello é um padre gente, né? O cara é querido por muita gente, mas tá lá, cadê que ele faz campanha contra? Tá na dele quietinho, não fala nada. Os caras estão seguindo a que a igreja evangélica tem que ir contra o que está sendo falado pelas autoridades, pedindo para que o povo fique em casa, que ainda não é o momento de sair. Por que, que a igreja que era para dar o exemplo tá tendo esse pé? Por que, que o senhor Silas Malafaia, que era um pastor que deveria exemplar, está fazendo esse tipo de politicagem dentro da igreja? Por que está fazendo esse tipo com o povo? Por que está fazendo, tá botando o povo no caminho errado? Por causa de quê? Qual é a intenção do pastor Silas Malafaia com isso? Isso que está deixando errado. Entendeu? É isso que deixa a gente irado e o povo vai seguindo, porque hoje o povo não pega. Eu fico revoltado, o povo de Deus hoje, o povo da Bíblia, não pega a Bíblia para ler. Hoje ele só vai naquilo que está comendo pela mão do pastor. Falou amém, porque o pastor hoje em dia já está sendo tido como Deus. E para finalizar, o governo Bolsonaro, infelizmente, está sendo prejudicado. Malafaia e esse tal de Marco Feliciano, essa cambada toda aí, essa cambada tá pegando esse menino aí, o Bolsonaro, e está estragando o governo dele. Bolsonaro está deixando. Bolsonaro, se afasta desses caras. Esses caras vão levar o teu governo para a ruína. Preste bem atenção. Você é uma pessoa boa, você pode dar. Só que você, Bolsonaro, está governando, você é um presidente de todos, você não tem só um grupo. E esses caras estão te colocando para você governar para um. Já tem de ingresso protocolado contra você.
Esses caras estão levando o Brasil vai entrar numa guerra civil, não vai demorar muito por causa de que nós estamos divididos, Bolsonaro. Você tem que juntar o povo desses pastores. Esses pastores estão travestidos de ovelhas, são lobos, estão te levando para o mau caminho, cara. Não tá vendo isso não? Entendeu? Aí o que esses caras estão fazendo? Estão em cima do teu ouvido aí, ó, estão em cima do teu ouvido falando que você é de Deus, que você é de Deus, é de Deus, e você precisa ir pela conduta, você está indo e está só se afundando, está só se afundando. Abre o teu olho, se afasta do Silas Malafaia, se afasta desses caras Magno Malta, se afasta desses caras que estão te destruindo, entendeu? Procura governar mais, pega aí o teu conselho mesmo de governo e começa a escutar mais esses caras que você vai bem. Do jeito como você está indo, Bolsonaro, nós infelizmente vamos ter uma guerra civil, porque os caras vão abrir esse processo de impeachment contra você. Se você sofreu impeachment, esse Brasil vai pegar fogo. E infelizmente nós estamos vendo um cenário triste. Muita gente aqui, ó, quando a gente fala algumas coisas, o pessoal fala que eu tô maluco, mas não é maluco não. Não é o pessoal, alguns falam, mas não é ser maluco. E depois a gente acaba sempre acertando. O Brasil está caminhando para depois do coronavírus, a gente tem uma guerra civil ferrenha nesse país. Por causa de que o governo Bolsonaro está sendo obsedado por esses religiosos, por esses pastores que estão aí mamando, querendo mamar na teta do governo. Esses dias tinha lá um pastor pedindo dinheiro do governo para a igreja, para poder salvar as igrejas. Isso está errado, isso não pode acontecer, isso está ridículo. Você não precisa, Bolsonaro, ficar submisso porque esses caras te apoiaram na eleição passada, entendeu? O meio evangélico hoje é bem representado? É bem representado. Tem importância? Hoje? Tem. Mas você é um presidente. Você tem que governar para todos. Você não governa só para um segmento. Você governa para todos os segmentos. Abre o teu olho, Bolsonaro. Abre o teu olho que esses caras vão derrubar o teu governo. Nós vamos entrar numa guerra civil ferrenha. Nós vamos ver aqui o povo degladiando entre eles por causa dessa conduta aí que vocês estão tendo de querer afrontar as instituições e afrontar algumas situações. Povo, tamo junto sempre. A gente não vai, né, se ver amanhã, então uma boa Páscoa para todo mundo. Se não der para visitar, não visita. Se você tem, lógico que tem seus pais, suas mães que já estão de idade, faz a tua Páscoa em casa, entendeu? Preserva, compra aí o que você tem para comprar, ou então deixa para depois quando passar essa fase. Gente, é o problema de cada um. Se o povo está saindo ou não está saindo, é um problema. Eu não vou falar mais nada, a gente não conversa nem mais sobre o coronavírus. Enquanto o coronavírus existir, a gente não se fala, porque não adianta, assim, não fala mais esse assunto, porque as pessoas não estão mais obedecendo e não vão mais obedecer. Vamos ver qual vai ser o resultado disso, se nós vamos lamentar se o Brasil vai atingir aí índices que não era para atingir devido à insubordinação do povo, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer. Se vão aparecer muita gente infectada, e aí nós vamos ver se haverá o lamento de Israel no Brasil ou se nós vamos ter aí o canto da vitória. Mas para todos, uma boa Páscoa com toda a sua família. É um momento que a gente vai precisar de muita união e, infelizmente, não ouçam o Silas Malafaia nessa questão. Ele está errado. A igreja precisa, nesse momento, se submeter às autoridades. Toda palavra que é contrária às autoridades, qualquer desrespeito às autoridades, não vem de Deus. Silas Malafaia está fora do propósito de Deus, entendeu? Infelizmente ele está fora, porque está pregando uma rebeldia contra aí as leis que as autoridades estão colocando nesse momento. Um bom dia para todo mundo e até, se Deus quiser, uma próxima.